Abramos a palavra do Senhor Deus em 2 Coríntios capítulo 1, e eu quero fazer a leitura do verso 3 ao verso 6. 2 Coríntios capítulo 1, do verso 3 ao verso 6. É um texto para muitos bem conhecido, e nós iremos expor essa primeira parte de um todo que Paulo trata até o verso 11. E vamos tratar essa parte mais introdutória. 2 Coríntios, capítulo 1, de 3 a 6, diz assim a bendita palavra do Senhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se sois atribulados é para o vosso conforto. Se somos atribulados é para o vosso conforto e salvação. E somos confortados. Se somos confortados é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Oremos. Ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos por este momento em que desejamos ouvir apenas a voz de teu Filho Cristo Jesus pela exposição da Escritura Sagrada. Que a voz de teu Filho ecoe neste lugar, ó Deus, cumprindo o seu propósito. Que esta palavra venha nos quebrantar e edificar, que ela venha nos confrontar e venha nos consolar, Senhor. Que na renovação da nossa aliança, neste dia e neste momento de culto, ela se efetive pela exposição da Tua lei, do Teu mandamento, da Tua vontade. Por isso, fala a nós, Senhor, iluminando a nossa mente e aquecendo o nosso coração. E esta obra é de Teu Espírito, que também é o Espírito de Teu Filho, que está conosco aqui e que há de nos conduzir de maneira segura naquilo que iremos ouvir. Esse é o nosso desejo, é o que queremos e te suplicamos, no nome de Cristo, o nosso Redentor. Amém. Hoje nós vivemos uma situação que salta aos olhos, que a gente chama de vitimismo. O vitimismo, ele retira sempre a responsabilidade da pessoa, tornando-a vítima de alguma coisa. E isso não tem acontecido apenas na sociedade como um todo, onde nós temos uma sociedade onde há uma busca pelo conforto, há uma fuga desenfreada por qualquer situação que venha trazer a nós algum tipo de desafio. Mas isso tem acontecido também dentro do que poderíamos chamar de os arraiais do Evangelho, não é? Ou seja, dos evangélicos, melhor dizendo, ou seja, esse espaço dos evangélicos. Isso também tem acontecido. Geralmente, quando nós ouvimos sobre um crime hediondo, terrível, nós temos aquela sensação no íntimo do coração que aquela pessoa ela não seria capaz de fazer aquilo, mas que de alguma maneira ela foi incentivada diretamente por um espírito maligno, e aí, de maneira muito profunda, nós transferimos a culpa daquela pessoa para o inimigo, para o demônio, então, porque ela de fato não teria condições de fazer aquilo, e nós então inocentamos essas pessoas. Isso é vitimismo, isso é tornar a pessoa vítima. Ou seja, quando nós olhamos para o caso da Suzanne Richthofen e entendemos toda a trama, ou quando olhamos para crimes que são terríveis, lá no íntimo, por vezes somos tentados a pensar, não foi ela, isso é alguma coisa realizada pelo demônio através dela. Esse é o ponto. Nós sempre nos vitimizamos, mas é importante dizer que isso não acontece apenas agora.
Isso tem saltado aos olhos porque, de fato, a própria ciência, ou a pseudociência, ou a ciência mentirosa, tem, de fato, levado a nós pensarmos dessa maneira, que de alguma forma as pessoas elas são vítimas de alguma coisa, e isso, de fato, tem sido utilizado como arma, inclusive, não só para inocentar, mas para trazer perturbação social. Mas o ser humano foi assim sempre. Lá no Éden a gente pode ver isto. O nosso pai Adão, por exemplo, quando ele é confrontado pelo Senhor, ele vai dizer: a mulher que me deste por esposa, ou seja, eu fui vítima dela. E quando vai a mulher diz: não, a serpente me enganou, a culpa é dela, é ela que fez isto. Então, quando nós olhamos para esta situação, não assumimos a nossa responsabilidade, e isso também gera em nós um outro sentimento que vai de encontro à palavra de Deus, vai abalroar, vai confrontar o ensino da Escritura Sagrada, que é o papel do sofrimento na vida do crente. Por que há sofrimento? Por que o crente sofre? Bem, nós poderíamos rapidamente responder dizendo que nós sofremos porque estamos nesse mundo. Esse mundo jaz no maligno. Como muitos intelectuais do passado disseram, nós vivemos o chamado terror da história. A história é sempre assim, ela nunca, se nós computarmos toda a trajetória da raça humana, vamos ver muito mais sofrimento do que benesses na vida das pessoas. Isso já seria suficiente para mostrar que não há saída. Nós estamos enclausurados nesse mundo, mas nós não podemos pensar apenas desta maneira. Nós precisamos encaixar a ideia de sofrimento naquilo que Paulo diz, afirmando: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E nós estamos, de alguma maneira, saindo de um momento de 2 anos de muito sofrimento, de muita morte. Eu mesmo posso afirmar isso, não só pela minha própria pessoa, mas pela pessoa da minha família, da igreja que eu pastoreio, de amigos, de pessoas próximas. E de fato foi sofrimento sobre sofrimento, e isso deve nos fazer pensar, porque eu me lembro que em Manaus, quando acontecia aquela pandemia tão terrível, onde muitas pessoas morriam aos montes, aos borbotões, eu vi pastores que eram homens maduros, homens sérios, mas que clamavam dizendo: Senhor, por que isso? Por que está acontecendo na nossa cidade, nas nossas igrejas? E eu me lembro que naquela época eu mandei um texto, como presidente de sínodo, mandei um texto pastoral para o sínodo, dizendo: ei, irmãos, calma, não é assim. É claro que o sofrimento vem, eu também estou sofrendo perdas preciosas, mas nós precisamos firmar o nosso coração no Senhor. E é exatamente isso que eu quero mostrar no próprio testemunho do apóstolo Paulo, a maneira como ele expressa os grandes sofrimentos que ele passa ao longo da sua vida. Em primeiro lugar, é preciso dizer que Paulo não está enganado, porque no momento do seu chamado, ele iria entender como importa sofrer pelo Evangelho de Cristo. Mas olhando mais especificamente para 2 aos Coríntios, e quando percebemos o motivo dessa carta, nós vamos entender essa introdução, uma introdução um tanto atípica no apóstolo. Sabemos que Paulo, antes de escrever essa carta, ele escreveu 1 ou 2 cartas, não temos certeza disso, mas ele já havia escrito para aquela igreja. E quando ele escreve para aquela igreja ficou muito consternada, quase não sai, ficou muito abalada com aquilo que o apóstolo estava dizendo. Eles ficaram aflitos, e essa aflição então gerou no meio daquela igreja um grupo que dizia: olha, Paulo não tem autoridade para fazer isso, como é que ele escreve uma carta desestabilizando aqui o rebanho? Ele é um homem que nem é de Deus. E aí perguntavam: por que vocês estão dizendo que Paulo não é de Deus? Ele diz: porque ele sofre, olha a vida dele, é só sofrimento, o camarada só apanha, foge, passa fome, passa problemas no mar, na terra, onde ele vai, ele por vezes é preso. Olha só, a vida de Paulo é só sofrimento. Como é que um homem desse é abençoado? Então ele não tem autoridade para escrever a nós, porque de fato uma pessoa de Deus, ela tem uma vida tranquila nessa terra, ele está debaixo das bênçãos do Senhor.
É por isso que Paulo, então, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai escrever aquela igreja para mostrar que aquela posição e aquele ensino daqueles líderes não era de Deus. Pelo contrário, ele vai mostrar como argumento de que o seu apostolado, ele era de fato abençoado por causa dos sofrimentos. Que o sofrimento tinha sim um propósito na vida dele. Por isso ele, aqui mesmo nessa segunda carta, em vários momentos ele vai citar o seu sofrimento como apóstolo, como por exemplo no capítulo 4, verso 7 até o capítulo 5, verso 10, onde ele faz uma descrição. Depois no capítulo 6, do verso 4 ao verso 10, depois no capítulo 11, de 23 a 29, e depois no capítulo 12, 7 e 8, os versículos, ele está ali mostrando de fato que o sofrimento é algo que vem do Senhor Deus para forjar nele algo que é desejado pelo Senhor. Mesmo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, de 9 a 13, ele já havia de maneira irônica falado um pouco, tocado um pouco no seu sofrimento. Só que lá em 1 Coríntios ele usa para a ironia, para mostrar que aqueles líderes lá da igreja de Corinto, eles já se achavam autossuficientes, porque já havia de certa forma uma crítica contra o seu ministério, e ele então ironiza. Mas aqui em 2 Coríntios, eu estou convencido de que ele escreve para justificar cabalmente o lugar do sofrimento na vida dele. E, irmãos, é isso que nós precisamos compreender. Porque nós estamos não só diante de tragédias dentro da igreja, mas nós estamos também diante de um mundo onde as tragédias elas vão sempre acontecer. E nós como crentes não podemos ficar desorientados diante disto. Mesmo quando olhando uma família, onde uma pessoa perde o seu cônjuge, como isso aconteceu lá na minha cidade, perde os seus 2 filhos, e fica sozinha, e não tem como comer, não tem como trabalhar pela idade, dependendo dos outros. Nós olhamos para isso e nós precisamos ter a serenidade da Escritura Sagrada, para entender de fato o propósito de Deus no sofrimento. Mas é importante também entender algo que muitas vezes escapa do nosso coração, é que quando vem o sofrimento, o Senhor Deus, Ele disponibiliza o seu consolo. Isso é importante. Ou seja, quando nós passamos por momentos difíceis, Deus nos consola. E é claro que Paulo vai mostrar isso apontando para a fonte deste consolo. Nós vamos encontrar isso nos versos 3 e 4. Ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. A primeira lição que nós encontramos aqui é Paulo de fato bendizendo ao Senhor. Veja como o apóstolo, inspirado pelo Espírito de Cristo, ao iniciar a sua carta, que vai tratar de sofrimentos atrozes, sofrimentos profundos, sofrimentos que levam até a um momentâneo desespero, ele começa essa carta bendizendo ao Senhor. Ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E é claro que na mente, no coração do apóstolo, estava o desejo de falar assuntos que são assuntos de extrema tristeza, onde leva de fato as pessoas a ficarem consternadas com a situação em que ele vivia. Mas ele não inicia essa carta dizendo: bem, meus irmãos, eu quero aqui agora expor sobre os meus sofrimentos que são reais, mas mostrar que o ensino da liderança. Não, ele não começa, ele começa dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a glória ao nosso Deus, toda a honra ao Senhor. E é claro que aqui
Paulo faz um jogo de palavras, e é bem interessante pensar isso, porque o jogo de palavras está entre a expressão Deus e a expressão Pai. Quando ele fala sobre Deus, exaltando o nome do Senhor, ele já vai mostrar implicitamente que Deus é o Deus soberano. E é óbvio que o apóstolo não tem a intenção de mostrar que a soberania de Deus existe para que ele imprima sobre nós gratuitamente sofrimento, não é isso, mas é no sentido de que o Senhor tem o controle de todas as coisas. E não apenas isto, quando ele usa a expressão Deus, ele está falando também de consolação. Ele diz que Deus é o nosso Deus, e nesse sentido nós vamos encontrar o consolo do Senhor naquilo que vem das mãos de Deus, Deus de toda consolação. E é preciso que entendamos que todo consolo na vida do crente não vem por causa do tempo. Ah, meu irmão, paciência, o tempo vai amainar o sofrimento do seu coração. Isso não é verdade. O tempo não tem poder para isto. Não é porque você vai para alguém e esse alguém possui uma palavra até poderosa na Escritura Sagrada: ah, eu fui aquele irmão, aquela irmã e ela me consolou. Não, todo o consolo na vida do crente, a fonte é Deus. É Ele quem nos consola, e Ele tem interesse nisto, em nos consolar, porque Ele não nos trata como bastardos, Ele não nos trata como meras criaturas, Ele nos trata como filhos. E se nós que somos imperfeitos, olhando os nossos filhos padecendo sofrimento, um sofrimento necessário, sobretudo os menores, ainda que concordemos e até sejamos agentes desse sofrimento necessário na vida dos nossos filhos, nós também temos a mão do afago para consolar. E é isso que precisamos crer, porque quando Paulo faz esse jogo, ele vai dizer que o nosso Deus não apenas é soberano, mas o nosso Deus é o Deus consolador. Mas ele também faz um paralelo aqui com a palavra Pai, e ele vai usar a palavra Pai primeiro remetendo a Cristo. Ele diz Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e depois ele vai dizer Pai das misericórdias. E veja que aqui então Paulo está celebrando a Deus Pai por meio de Cristo e mostrando que esse Deus é o Deus do consolo e é o Deus da misericórdia. Isso é muito importante, amados, porque Paulo está dizendo que o sofrimento na vida do crente passa por esse bendito filtro, que é o Senhor Deus, por meio, me permitam a redundância, por meio do nosso mediador, Ele nos traz misericórdia e Ele nos traz consolo. Antes mesmo de entrar no assunto, ele já antecipa dizendo que na vida do crente, sobretudo em contexto de sofrimento, podemos ver o Deus que é soberano, o Deus que nos consola, o Pai que age em nós por meio de Cristo e o Pai das misericórdias. Esse é o problema. Nos falta, amados, fé. E quando eu falo de fé, eu estou falando de confiança. Nos falta isto. Por isso, muitas vezes, como crentes, quando vemos uma grande tragédia no meio do povo de Deus, escapa do nosso coração este elemento verdadeiro da atuação de Deus como Deus e de Pai como Pai para nós por meio de Jesus Cristo. E ainda que no momento do sofrimento haja muita dor, muita lágrima, mas é necessário que façamos como o salmista, porque a palavra de Deus nos ensina que nós devemos pregar a nós mesmos. Sabe o que significa isso? Significa dizer que quando nós percebemos que a nossa atitude ela não condiz com a verdade da palavra de Deus, nós devemos parar e dizer: ei, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Nós precisamos reafirmar as verdades da Escritura Sagrada, da lei de Deus, falando para nós mesmos, advertindo-nos
diante do sofrimento. Isso não significa dizer que eu não tenha o direito de chorar e padecer pelo sofrimento, porque o nosso único e maior exemplo, que é Cristo, ele fez isto. Mesmo diante ali da realidade de que Lázaro iria ressuscitar, mas quando Cristo, ele olha para as pessoas, ele chora, vendo a situação de sofrimento. O autor de Hebreus mesmo diz que ele padeceu sofrimento, por isso há esse entendimento também como homem que é, na sua natureza humana, entendendo o nosso sofrimento. É óbvio que nós devemos chorar, nós devemos lamentar, sim, mas devemos fazer isto fiados num propósito maior, no propósito de que o Senhor Deus há de nos consolar, há de nos dar misericórdia, e na certeza de que esse Deus não é apenas o Deus do consolo e da misericórdia, mas é aquele que vai jorrar sobre nós copiosamente, ricamente, o seu doce consolo e a sua misericórdia. É exatamente isso que Paulo, por isso Paulo ele inicia mostrando, como eu disse, que somente Deus é a fonte de toda consolação. Fora do Senhor Deus, na nossa vida como filhos, não há consolo, não há nada que você possa fazer. Mas por outro lado, podemos nos alegrar, porque Deus é fiel. Por isso que o conforto divino, quando Paulo faz essa introdução, mostrando a pessoa de Deus Pai por meio de Cristo na nossa vida, no nosso sofrimento, Paulo ainda acrescenta algo maravilhoso, porque ele vai dizer que esse sofrimento, ele de fato possui um objetivo. E o objetivo, amados, é amar-nos uns aos outros. Tudo que Deus lança sobre nós, existe o objetivo de, em primeiro lugar, glorificar o seu santo nome por meio de Cristo, e como consequência disso, nos amar mutuamente. São as duas tábuas da lei, é a vontade do Senhor. Eu amo a Deus sobre todas as coisas, e consequentemente, essa é a expressão, consequentemente, eu amo ao meu próximo. Então eu não posso olhar para o sofrimento numa visão egoísta de que eu preciso de consolo. De fato eu preciso, e posso clamar por isso, sabendo que Deus atende a nossa oração. Eu necessito agora, eu é que tenho que ser cuidado. Por vezes isso torna o nosso coração egoísta, quando Paulo vai mostrar, inspirado pelo Espírito Santo, que o sofrimento na nossa vida nos impele ao amor mútuo, nos impele, nos leva ao próximo, ao meu irmão próximo, que também está sofrendo. Eu me lembro quando Pedro escreve à igreja, falando do sofrimento, ele diz assim: irmãos, intercedam e lembrem-se de que muitos irmãos ao redor do mundo padecem também sofrimento. Lembrem-se disto e orem por eles. É por isso que no verso 4 Paulo diz: é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Bendito seja o nome de Deus por isso. Para poder, veja, aqui é objetivo, Ele nos conforta em toda a nossa tribulação. Qual é o objetivo? Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. E é maravilhoso nós entendermos que não se trata aqui de um ambiente egoísta, mas altruísta. Se eu recebo consolo, é para que eu ame ao meu irmão, me importe com ele e venha dizer a ele do consolo de Deus. Porque quando Paulo diz que nós consolamos, ele não está dizendo que nós somos a fonte do consolo. Ele não cria aqui uma contradição, mas ele está dizendo que eu sou instrumento do consolo de Deus na vida dos meus irmãos, me importando com ele. Eu, como pastor, ao longo desses curtíssimos 32 anos de ministério, eu tenho por vezes sido surpreendido pelo Senhor por vida de irmãos que estão no fundo de uma cama, tendo a morte certa, onde cada dia é um dia a se viver, e eu vou ali para consolar aquele irmão, e às vezes eu estou diante dele para levar a palavra do Senhor, como pastor, como ministro da palavra,
mas o Senhor Deus, na sua graça e na sua misericórdia, usa aquele irmão para me consolar, e eu saio dali envergonhado por meus pecados e as minhas desconfianças. Eu digo: Senhor, eu saí para consolar e o Senhor me consolou. É exatamente isso que Paulo diz. E é interessante porque no verso 6, além de Paulo mostrar não só o objetivo, mas a fonte de todo esse consolo, ele vai mostrar também que as tribulações e o sofrimento nos auxiliam na nossa vocação. E quando eu falo de vocação aqui, meu irmão e minha irmã, eu não estou falando apenas de uma vocação que você tenha para auxiliar a igreja naquilo que está restrito ou ligado ao culto solene. Algumas pessoas acham que a vocação de Deus é para alguns, é para tocar o piano, a bateria, o contrabaixo, para ser pastor, para ser professor da escola dominical, alguma coisa que está restrito à igreja local nas suas atividades. Não, vocação é tudo aquilo que eu faço sendo capacitado pelo Senhor. Nós, como bons calvinistas, como bons reformados, resgatamos o real significado, por exemplo, do trabalho. Enquanto alguns evangélicos dizem assim: eu sou obrigado a ter um trabalho secular, porque o meu desejo era trabalhar para a igreja. Ei, irmão, que isso? Tudo que nós fazemos vem da vocação do Senhor e é para a glória dele. Segunda-feira é o segundo melhor dia da semana, sabia? O primeiro melhor dia da semana é o domingo. Esse ninguém duvida. Mas sabe qual é o segundo? É a segunda-feira. Sabe por quê? Porque segunda-feira eu continuarei prestando ao meu Deus um culto racional com a minha vida, e lá no lugar do trabalho eu vou agora colocar em prática a renovação da minha aliança que aconteceu no culto solene para a glória do Senhor. Isto é vocação. E por vezes as tribulações, como Paulo nos mostra no capítulo 6, nos ajudam nisso. Veja como Paulo constrói aqui o seu argumento inspirado pelo Espírito Santo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Em outras palavras, Paulo está falando do resultado do seu ministério pastoral e do seu ministério como missionário. Ele está falando que os resultados desse ministério, dessa obra do Senhor, da sua vocação, inclui principalmente a necessidade do sofrimento. E Paulo, ele não olha o sofrimento apenas para si: eu estou sofrendo, mas ele diz: no meu sofrimento, vocês também alcançam as bênçãos do Senhor. O conforto do Evangelho que alcança todos os crentes daquela igreja por meio das lutas do apóstolo. Vocês, de certa forma, são também consolados, e mesmo quando são levados à tristeza, de fato Deus está agindo no nosso meio para o nosso bem e para a glória do seu santo nome. Por isso, o conforto do apóstolo também redunda em conforto para a igreja. Ninguém é masoquista. Paulo não está dizendo assim: eu prefiro 1000 vezes sofrer do que ter o conforto, e vocês devem entender isso. Não, ele diz assim: não, no consolo de Deus, vocês também, certamente, são alcançados pelo Senhor. Agora, como é que nós podemos entender o que Paulo está dizendo aqui, quando ele fala da fonte de todo o consolo e de toda a misericórdia, da certeza que temos do consolo do Senhor? Como podemos entender Paulo afirmando que na nossa vocação neste mundo, o sofrimento tem propósito não só para a minha vida, mas para a vida dos meus irmãos, e que redunda tudo, obviamente, na glória do Senhor? Então, como é que nós podemos entender isso? Nós podemos entender isso no verso 5. E Paulo, ele faz aqui uma associação bendita e maravilhosa, porque de fato Paulo está dizendo que o modelo supremo para a nossa vida é Cristo, o servo sofredor. Verso 5 ele diz assim: porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também
A nossa consolação transborda por meio de Cristo. O que o apóstolo está trazendo aqui é algo muito simples. Ele está dizendo que a vida e o ministério de Cristo aconteceram em meio a muito sofrimento. O padecimento de Cristo, o sofrimento de Cristo, ao contrário do que muitos pensam, que aconteceu talvez de maneira mais, não só mais visível, mas tendo início ali, quando Cristo, por exemplo, vai no Monte das Oliveiras e começa a orar, e ali o sofrimento é tal, que o seu suor se torna como gotas de sangue, e ele pede ao Pai dizendo: Pai, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. Mas isso não é verdade. O sofrimento de Cristo não começa aí. O sofrimento de Cristo começa quando Ele, Deus Todo-Poderoso, por meio de quem, para quem e de suas próprias mãos todas as coisas foram criadas, aquele que quando nada existia, existia apenas a presença de Deus, vivia a comunhão da Trindade, o Deus Todo-Poderoso, majestoso, indecifrável, incompreensível pela sua divindade, pela sua grandiosidade, porque por mais que utilizemos corretamente a teologia, nunca chegaremos a uma centelha da glória de Deus. Esse Deus se torna uma célulazinha no ventre de uma mulher pecadora. E agora, como nós entendemos, segundo a nossa teologia, Maria como portadora de Deus no seu ventre, Deus estava ali. É óbvio que Ele não perde a sua divindade, continua Deus, mas Ele se esvazia da sua glória. E Ele então, ao se submeter a essa encarnação, ali inicia o padecimento de Cristo. Por isso Ele é conhecido como o servo sofredor. E nós sabemos que, de fato, Cristo é o exemplo, porque, por exemplo, Cristo no seu padecimento, Ele recebeu o consolo do Senhor. Lá em Mateus capítulo 4, verso 11, diz: com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Ali traz o sentido de consolo. Em Marcos capítulo 1, versos 12 e 13 diz: e logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. E Lucas, mais especificamente, no capítulo 22, de 41 a 44, ele diz: ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua vontade. Então lhe apareceu um anjo do céu, que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Esse é o nosso modelo. Cristo, diante do seu padecimento, encontrou momentos de consolo de Deus Pai, o Todo-Poderoso. É por isso que Paulo vai dizer que os sofrimentos de Cristo se manifestam como? Em nosso favor, o altruísmo. Cristo não sofreu para si mesmo, Ele nem precisava disto. Ele era perfeito, Ele cumpriu toda a lei, Ele não tinha pecado. Por mérito, Cristo, como homem, assentou-se à destra do Pai. Por que então Cristo sofreu e experimentou o sofrimento? E ao longo de sua vida na terra, experimentando também a graciosidade, a misericórdia e o consolo do Pai, tudo isto se manifestou em favor dos seus eleitos. Veja que o sofrimento de Cristo, ele logo, imediatamente é direcionado para as pessoas carentes como nós, pecadoras como nós. Por isso, Cristo é o modelo do que Paulo nos ensina. É por isso que todo o consolo do Pai transborda por meio de Cristo.
E Cristo é a encarnação da misericórdia de Deus. Nenhum consolo de Deus Pai vem por outro meio, senão por meio de Cristo. E o que deve preencher a nossa mente é que o nosso Senhor foi servo sofredor. E este sofrimento ocorreu por causa dos outros. Nós então devemos nos alegrar, porque o nosso sofrimento, ele também, dentro da vocação de Deus para nós, deve de alguma maneira, recebendo a graça, a misericórdia e o consolo do Senhor, nos remeter ao próximo, para também ali manifestar como instrumento das mãos de Deus o consolo do Senhor. Por isso Cristo é o nosso modelo. Ele nos mostra o sofrimento como parte da sua peregrinação. Em Mateus 16, 24 diz: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém ou se qualquer um vier após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quando Cristo usa a expressão tome a sua cruz, para nós hoje é até belo, teologicamente é aceitável, mas na época em que Cristo disse isso era um escândalo, porque cruz era escândalo. Cristo disse algo que as pessoas ouviram e disseram: o que é isso? Para seguir a Cristo eu tenho que tomar a cruz, aquela forma cruel, aquela forma extremamente humilhante, que nenhum cidadão romano passa, apenas os bárbaros, aqueles que são escória da sociedade romana. Como assim? Mas Cristo então utiliza um instrumento pelo qual o seu sofrimento atinge o ápice diante do Senhor. Por isso em Lucas 14, de 25 a 33, ele diz: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz, vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater o outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envie-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. A jornada do crente nessa terra, ela se dará por meio do sofrimento, porque nós somos cristãos, somos pequeninos cristos, e nós temos o nosso exemplo maior, e nós não apenas temos o exemplo maior, mas Cristo de fato é a cabeça deste corpo que nós somos. Por isso, amados, o sofrimento virá, não tenha dúvida quanto a isto, ele virá. Há momentos de tranquilidade e paz, mas o sofrimento virá, porque Cristo padeceu. E como eu sempre tenho dito, amados, Cristo sofreu e sentiu a maior dor que um homem pode sentir sobre essa terra. Quando ele mesmo ora dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Algumas pessoas acham ali que Cristo estava se referindo ao tipo de morte que ele teria, a cruz. Não necessariamente, porque nós encontramos ao longo da história homens pecadores, mulheres pecadoras, que
tomados pelo Espírito Santo de Deus, enfrentaram a cruz real como forma de pena capital, enfrentaram a espada, enfrentaram o machado, enfrentaram a lança, enfrentaram o paredão, enfrentaram todo tipo de sofrimento, e ali firmados em Cristo, eles então enfrentam aquilo com honradez, a honra que não vem do ser humano, mas a honra que vem do Espírito de Cristo. Então, quando Cristo ora dizendo: Pai, se possível passa de mim este cálice, Ele não está se referindo necessariamente à dor física na cruz. Quando Cristo ora: Pai, se possível passa de mim este cálice, Ele está se referindo ao que Ele iria enfrentar diante do Pai. Porque se você, com a mente finita, de alguma maneira entender que Cristo, por toda a eternidade, até aquele momento na cruz, vivia em plena comunhão com o Pai, não apenas como Deus da eternidade, mas como homem encarnado nessa terra. Ele e o Pai estavam unidos, estavam em comunhão, e ele podia contar com isto. Por isso Cristo, como homem, ele ora ao Pai, sabendo que o Pai está em comunhão consigo, mas também Cristo sabia que quando ele subir ao Calvário, subir à cruz, sentar naquele banco da cruz, ter o seu corpo traspassado, ele sabia que sobre ele o pecado, todo o pecado dos eleitos de Deus seriam lançados sobre eles. O seu pecado, irmão, o seu maldito pecado, o seu vil pecado, o seu nojento, podre, inadmissível pecado estaria sobre o Filho. E naquele momento da morte de Cristo, quando ele está na cruz, naquele momento em que ele tomaria sobre si todos os pecados dos eleitos, Deus Pai não comunga com isto. Ele se tornaria maldição diante do Senhor, ele deixaria a condição de ser filho bendito para se tornar algo ignóbil diante de Deus Pai, como maldição diante de Deus. Neste momento então, o Senhor Deus Pai iria cortar a comunhão, virar as costas para o Filho, e ele estaria naquela cruz por gente da sua laia, da minha laia, por gente pecadora como nós. Ele estaria sozinho no universo naquela cruz, e isso foi tão impactante, o sofrimento foi tão atroz, que ele, não suportando, disse: Deus meu, por que me desamparaste? Este é o sofrimento maior de Cristo. E por que ele padeceu isto? Porque Cristo cortou uma comunhão eterna com Deus Pai naquela cruz, por mim e por você. O que Paulo está dizendo é: este é o nosso modelo. Por isso o sofrimento faz sentido na vida do crente. É momento de dor, de momentâneo desespero. O nosso Cristo diz: Pai, se possível passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. E na cruz ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? É momento de choro, por vezes de grande clamor, de grito. Mas Paulo diz: este Cristo é um modelo. Se temos sofrimento, temos o consolo e a misericórdia do Senhor. Saiba disto. E isto ocorre não apenas para nós mesmos, como fontes rotas de águas insalubres, mas é como um rio que nos atinge, e através de nós, por graça de Deus, atinge também a outros irmãos. Por isso, amados, é que Paulo vai dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Quais são as aplicações que poderíamos trazer nesse momento, pensando no sofrimento? E com base nesse texto, a primeira aplicação, irmãos, é que nós como crentes não devemos ficar surpresos quando o sofrimento vem.
Como eu sempre gosto de usar a expressão coloquial, um dia a casa cai, um dia o teto vai desabar. Como estaremos neste momento? Devemos lutar no nosso coração contra esse vitimismo que transforma todos em vítimas de alguma coisa. Na verdade, nós mereceríamos sofrimento muito maior do que o maior sofrimento que um ser humano já enfrentou nessa terra, por causa do nosso pecado. Mas é importante não ter esse vitimismo, ter essa posição firme no Evangelho, porque, em segundo lugar, o sofrimento, principalmente em líderes, principalmente em pessoas que estão à frente da igreja, vem como testemunho aos demais. É para a glória de Deus, é para ensino, para a educação no Evangelho, para aqueles que seguem a Cristo. Por isso, se o seu pastor aqui, ele enfrentar algo extremamente duro, seus presbíteros, seus diáconos, fique tranquilo, Deus está tratando a todos, para que o seu nome seja glorificado, para que exaltemos a Cristo e para que tenhamos consolo mútuo aqui no rebanho do Senhor. Em terceiro lugar, o crente deve ser paciente na tribulação, esperando em Deus por meio de Cristo. Não há espaço para um desespero imedido, não há espaço para desespero incontido. Podemos viver isso momentaneamente, mas, no geral, devemos usar de paciência, sempre sabendo que Deus nos ama e de que há um propósito, e um propósito geral. Eu já sei, eu estou sofrendo para que eu seja forjado, para que eu me pareça mais com Cristo, e também para que meus irmãos tenham o consolo do Senhor por meio da minha vida. E o melhor de tudo, em quarto e último lugar, os sofrimentos nos fazem parecidos com o servo sofredor, Cristo Jesus. Eu quero encerrar essas aplicações falando de um testemunho de um irmão batista em São Paulo. O nome dele era Capelete, ele era conhecido como Irmão Macarrão. Um homem simples, um homem fiel ao Senhor, e ele de repente descobre que tem um câncer por trás do seu globo ocular, e aquele câncer então empurra o seu globo ocular para fora, e a morfina já não dava jeito, e ele sofria dores atrozes. Um grupo de irmãos de uma outra denominação, movidos de padecimento, marcam uma visita a esse irmão, e ali disseram: amado, nós vamos orar pela sua cura. E aí aquele irmão com dores disse, em resposta àqueles irmãos tão preocupados, ele disse: irmãos, deixe-me dizer o meu sentimento. Se vocês orarem e Deus porventura me curar, vocês verão a glória de Deus, porque Deus é poderoso. Mas se vocês orarem e Deus não me curar, eu verei a glória de Deus. Tudo na nossa vida é para a glória do Senhor, por causa de Cristo Jesus.